trouxe como melhor executivo não necessariamente fará você ser o melhor conselheiro. Tem coisas que às vezes eu posso pensar, mas não posso falar como executivo. Agora, pela mesma situação, se eu fosse o conselheiro, eu teria que falar. Não é uma questão de querer, é uma questão de dever de falar. Então percebe que só isso já muda tudo. Eu acho que você precisa diariamente, não é tão fácil, criar relacionamentos com o mundo externo à empresa sem que você esteja querendo gerar algo em benefício próprio. Cargo de supervisor, gerência, diretoria são cargos de confiança. O de conselheiro é de ultra confiança. A gente vai saber de coisas que talvez nem o sócio, o cônjuge, tá sabendo. Mas se ele quiser realmente ter sucesso como executivo mesmo e até mesmo como conselheiro, é bom ele começar a entender de negócio. Se você é do bem, você vai fazer todas as coisas possíveis, inclusive renunciar a um salário de 7 dígitos, se for o caso, para poder manter a situação que a gente mencionava antes, da ética, da moral e de dizer, cara, eu não faço coisas erradas. O conselheiro tem que ter isso muito claro. Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Os Conselheiros, que vai ao ar tanto pelo YouTube como pelo Spotify aqui da Board Academy. Se é a sua primeira vez no nosso canal, muito obrigado pela sua audiência. Te convido a fazer a sua inscrição aqui embaixo e ativar o sininho. Assim você será notificada sobre outros episódios do podcast Os Conselheiros e outros conteúdos que nós vamos compartilhar aqui pela Board Academy. No podcast Os Conselheiros, nós convidamos empresários, executivos, conselheiros que trazem aqui insights valiosos, não só sobre a sua jornada profissional, a sua carreira, mas pílulas de sabedoria para ajudar você que está aí do outro lado nos assistindo, empresário, executivo, conselheiro. Seja muito bem-vindo. Hoje, no episódio de Os Conselheiros, nós temos uma grata visita de um deles, que foi talvez um dos primeiros a serem entrevistados aqui por nós, os conselheiros, alguns anos atrás. E também, depois ele vai falar um pouquinho dele, mas ele que é diretor de negócios da Novitá, vai falar um pouco sobre a carreira dele. E conselheiro empresarial, conselheiro consultivo, inclusive eleito por 3 anos consecutivos como um dos 10 conselheiros mais admirados do Brasil. Eu estou falando do meu amigo Diógenes Lima. Diógenes, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Marcelo. É um prazer enorme estar aqui. Aqui a Board Academy é a casa do conselheiro, né? Eu acho que isso é uma força enorme para quem está nesse ecossistema, nesse ambiente de family board, como diz o Udo. Então é um prazer enorme estar aqui logo nos primeiros dias do ano. Então isso é muito gratificante. Obrigado. Que bom, que bom. Eu me sinto, né, junto com a Rafa, que eu sempre falo isso, a Rafa, nossa diretora aqui do podcast, me sinto privilegiado, porque ter contato com pessoas do seu calibre, né? E não só aqui no podcast, mas mensalmente, porque mensalmente a gente está junto ali nas aulas e poder te ouvir e aprender com você tem sido um privilégio para mim nesses últimos aí, pelo menos 3 anos de relacionamento. Então, muito obrigado, viu? A recíproca é verdadeira. Sempre tenho muito carinho por você, pela forma como você conduz os processos. Então, a gente fica muito confortável lá, sendo um facilitador. Pode acreditar nisso. Que bom, que bom. Eu te apresentei como diretor de novos negócios ou de negócios da Novitá. Conta pra gente um pouquinho, dá 2 passos atrás, não precisa ser toda a extensão da carreira, mas nasceu aonde, formação e até chegar a diretor da Novitá. Bacana. Bom, eu sou nascido em São Paulo, né? Eu nasci em 66, acabei de fazer 42 anos de carreira, né? Talvez não tenha tanta importância essa coisa da carteira assinada, mas a gente antes trabalhava antes da carteira assinada, né? Carteira assinada 42 e mais um pouquinho aí, fazendo algumas coisas para poder ganhar um dinheiro e ir nas festinhas de fim de semana, que o dinheiro era escasso naquela época, né? E depois eu acabei indo para o Exército, sou oficial da reserva, eu estou na reserva desde 91, eu sou primeiro tenente, e lá aprendi muitas coisas e as que eu posso dizer assim que me marcou para sempre é essa questão da disciplina, hierarquia e governança, né? Por incrível que possa parecer, apesar de todo mundo ter uma ideia de que é comando e controle, mas esse comando e controle, na prática, ele tem que ser exercido por uma questão militar, uma questão de guerra, se for o caso, mas ele no próprio dia a dia, na questão da gestão das coisas, ele é muito forte, ele é muito marcante. E isso, para mim, foi como um início, nem sabia exatamente que um dia eu poderia vir a ser um conselheiro, veio a juntar essa característica forte pessoal com essa visão, com esse aprendizado de 6 anos lá, que trouxe essa força para mim do que diz respeito à governança, né? E aí a governança corporativa. Ei,
Você conhece os programas de formação da Board Academy? O PFCC, Programa de Formação e Certificação de Conselheiros, é uma ampla caixa de ferramentas que vai levar você do zero aos conselhos empresariais. Quer saber mais a respeito? Clica aqui embaixo, faz o scanner do QR Code e saiba mais sobre o nosso programa de formação. Você pode, através do seu conhecimento, da sua experiência, ajudar empresas de todo o Brasil. Participe conosco, seja um board member. Só um parênteses que você falou, achei interessante, porque lá atrás servi carreira militar, cheguei a primeiro tenente, não imaginaria que a futuro isso ia me ajudar na minha carreira como executivo e como conselheiro, né? E a vida é assim, né? Exatamente. Outro dia eu parei para pensar, me fizeram a pergunta, Marcelo, quando foi o seu primeiro conselho? Eu tenho o primeiro conselho formal, que eu fui indicado por uma empresa, que eu entrei, que eu recebia meus honorários, mas depois eu parei para pensar e falei, não, tá errado. Eu fui conselheiro fiscal do meu condomínio 10 anos antes. Exatamente. Mas eu ia imaginar que aquilo poderia me ajudar, que aquilo já era um conselho, que aquilo poderia ser minha carreira no futuro. Exatamente. Não. Então as coisas acontecem na nossa jornada e anos depois você vai falar assim, pô, aquilo que eu aprendi lá atrás está me servindo hoje, né? Exatamente. E em relação a essa questão da formalização, eu me reconheço como um conselheiro formal desde 2004. Mas, de verdade, em 98, quando eu assumi a diretoria e passei a responder diretamente por um comitê executivo no Brasil, eu passei a estar inserido nos conselhos, seja de executivo, seja de conselhos de administração, né? Inclusive, empresa internacional. Inclusive, eu acredito que grande parte aqui dos executivos ou ex-executivos que estão nos assistindo, o primeiro acesso a conselho que eles tiveram foi no chapéu executivo. Exatamente. De reportar, de participar de uma reunião. Talvez a imensa maioria. Para poder apresentar alguma coisa, né? Eu, por exemplo, tive sempre a felicidade de ser um sponsor do planejamento estratégico. Então, isso é uma coisa que também me ajudou muito a ter esse olhar mais de 360 graus, esse olhar mais do alto da arquibancada, né? E não ali no chão, olhando as meias, né? Como eu brinco, quando você fala de futebol, no passado os técnicos ficavam abaixo do nível do campo, né? Verdade. E só olhava as meias, eu ficava imaginando como é que é esse negócio. Então, quando você tem essa possibilidade de subir e ver as coisas de um outro ângulo, né? Isso não te torna melhor que ninguém, mas faz você ter uma visão mais 360. E foi muito antes de ter o primeiro acesso a um conselho de verdade, né? Então, tudo é muito... se você for fazer uma puxada na história, como você mencionou, você vai perceber que lá atrás, em algum momento, e aí eu reputo que quase todos nós tivemos essa oportunidade de falar, poxa, isso aqui pode ter sido o começo de algo maior lá que eu estou vivendo hoje, né? Por que saiu da carreira militar e já vai para a carreira executiva? Como é que é essa transição? Foi imediato. Eu saí do exército e fui para... Essa empresa não existe mais com essa formação que é hoje. Ela era o Grupo Accor, então ele tinha lá várias unidades de negócio e eu fui para uma unidade de negócio que é de restaurantes empresariais, né? Que era o Grupo GR. E essa GR depois foi vendida para Compass, virou um grupo inglês e hoje está na mão de uma empresa brasileira aqui no Brasil. Mas, então, tudo começou, essa transição foi aí. E por que eu saí? Eu saí porque, na verdade, eu tinha que fazer um estudo, e esse estudo, o único lugar que tinha era em Salvador, não era um lugar ruim, porque era no Forte, ali na Praia do Forte, então era maravilhoso, imagina, 25 anos de idade, 24 anos de idade, não era um lugar ruim para ficar. Porém, não tinha vaga para o Sudeste. A vaga era só para o Norte e Nordeste, e teria que ficar 2 a 3 anos além desse 1 ano de estudo. Aí eu optei em sair, tive a oportunidade de entrar numa grande empresa, uma multinacional na época, e isso fez uma mudança também significativa. E depois foi uma carreira de executivo, né, desde 91 para cá, sempre tendo essa possibilidade de trabalhar com grandes empresas, nacionais, multinacionais. Eu sou C-Level desde 98, então foi quando eu realmente passei a fazer parte da gestão da empresa como um todo, né? E isso também ajudou muito no sentido de ter uma visão maior, uma visão não só do negócio, mas de negócio. Eu acho que isso é muito importante. É uma letra tão pequenininha, né? O do e o e. A preposição o do muda e o tudo. de, mas muda tudo, muda muito. E eu acho que o executivo, ele muitas vezes ele acaba se arrastando por esse lado do negócio, o que é bom, importante, porque ele tem que fazer isso mesmo, inclusive pôr a mão. Mas se ele quiser realmente ter sucesso como executivo mesmo e até mesmo como conselheiro, é bom ele começar a entender de negócio, porque aí ele vai navegar em qualquer atividade econômica, ele vai poder saber fazer os deparos necessários e vai ter muito mais sucesso do que só conhecer, por exemplo, no meu caso, de comida, por exemplo. É bom, importante, eu sei disso, até posso ser uma pessoa que tem esse grau de reconhecimento no mercado, mas não basta, eu preciso conhecer de negócio. Como executivo, te apresentei como diretor de negócios,
mas durante a sua trajetória, você passou por várias áreas ou mais focado na área comercial, planejamento estratégico? Assim, nesses 42 anos, é incrível, né? Tirando o exército, foram praticamente um terço da vida profissional em áreas semelhantes, mas não exatamente iguais. Então, áreas de negócios, por isso o diretor de negócios. Então, eu fui responsável por áreas operacionais, então, entregar o serviço, né, ser o delivery, o pós-venda da empresa, durante muito tempo. Depois, a área comercial, então, vendendo produtos desse mesmo segmento para clientes, né, que é uma venda complexa, porque é uma venda B2B. E área de compras. E eu fui, durante 10 anos, diretor de compras também. E eu lembro que, na verdade, a mudança foi mais ou menos assim. Eu estava numa grande empresa multinacional, os caras falaram assim, a gente tem uma vaga aqui em compras, porque a pessoa vai ter que sair do país para suprir uma vaga fora, e você foi escolhido. Pô, mas eu sou o diretor comercial. Não, mas é só mudar de lado. É só mudar o lado do balcão. Não é bem verdade, algumas coisas sim, mas não é tudo. E aí aconteceu de eu ter essa oportunidade, e foi muito bom, porque também, de novo, amplificou a minha capacidade de olhar as coisas, né? E foi muito bom. E hoje sou diretor de negócio porque eu cuido exatamente de vender e de comprar para uma empresa que é a Novitar. A gente fatura hoje em torno aí de 220 milhões e eu sou responsável por vender contratos. A Novitar também é uma empresa na área de também restaurantes, de refeição empresarial. Exatamente. Legal. Você que está nos assistindo aqui, fica com a gente, porque daqui a pouco eu vou soltar aquela pergunta para o Diógenes. 3 anos consecutivos, um dos conselheiros mais admirados do ano? Como é que é isso? O que ele fez para estar sendo tão bem considerado por tantas pessoas? Milhares de pessoas votaram no Diógenes como um dos conselheiros mais admirados. Fica com a gente, não perca. Diógenes, carreira executiva, promissora. Quando acontece a virada de chave para ir para um conselho? Como é que foi isso? Olha, eu acho que muito nasce no networking, né? Nessa coisa de você não ficar apenas trancado dentro do ambiente que você está. Eu acho que você precisa, diariamente, não é tão fácil, mas criar relacionamentos com o mundo externo à empresa sem que você esteja querendo gerar algo em benefício próprio. Você pode estar gerando algo em benefício da própria empresa. Como eu era um homem de vendas, não era tão difícil isso, porque faz parte do meu negócio. Mas mesmo como um homem de compras, que em tese é o cara que fica sentado lá aguardando os fornecedores, eu sempre fui a campo, eu sempre fui no terreno, porque eu entendia que isso é uma forma diferente de poder conhecer melhor as empresas, as pessoas e me relacionar. E todas as vezes que você está conversando com alguém, sempre tem a curiosidade de ambos os lados, daquilo que você faz, daquilo que você pode contribuir, mesmo que não seja diretamente naquele momento, você cria uma relação de proximidade muito grande. E às vezes, depois de uma semana, 10 dias ou um mês, as pessoas estão te ligando para te fazer uma consulta, uma coisa simples, uma coisa do dia a dia, uma coisa que você comentou lá sobre uma experiência passada. E isso gera esse networking gratuito, essa coisa que não é plantada, né? Então precisa ter tempo para fazer. Se você não tem tempo, você vai ter um problema maior. E eu acho que isso foi fazendo essa coisa de eu me apaixonar por isso. Eu gosto de pessoas, acho que a gente tem isso muito em comum, gosto de gente, né? Sou uma pessoa, me considero uma pessoa espiritualizada. Se eu vou entrar no céu, é uma outra discussão, mas e eu acho que gente é tudo que a gente tem que estar ali no dia a dia se preocupando, como é que eu atendo essa pessoa da melhor forma possível. Às vezes até você se prejudica por conta dessa dedicação além, mas faz parte, eu acho que a gente aprende com o tempo, né? Com 59 anos eu já aprendi algumas coisas, ainda preciso aprender muitas outras, mas essas eu estou conseguindo manipular, entre aspas, melhor, né? Ter essa operação melhor ali. Então, eu vejo essa situação do conselho e do executivo se aproximando muito. E isso foi natural, meio que muito natural na minha vida. Então, vai gerando as pessoas fazerem. Outro ponto é ser professor. Então, o professor, independente do nível, já fui professor de graduação, de pós-graduação, e agora, felizmente, através da Board Academy, eu sou um facilitador em processos de executivos de alto nível. Né? Nós estamos no PFCC 100, se eu não me engano, e eu estou desde o primeiro. Você imagina ali, se tem 30, não são só 30, mas tem 30 pessoas, nós vamos falar de 3 mil. Tem 3 mil pessoas de altíssimo nível que me conheceram. Isso em uma das formações. Em uma das formações. Eu acho que esse número deve chegar a uns 4,5. Provavelmente mais. Mas na Board Academy já são mais de 10 mil alunos. Então, e por mim passaram ali, né, no PFCC, 3 mil. E mais no Starter. No Starter também tem um volume maior. Então, o que a gente percebe é isso. Então, você vai virando, às vezes, referência, positiva ou negativa. Isso não tem a dúvida. Mas, claro, todos nós sabemos que o nosso maior
ativo de qualquer pessoa é a sua reputação. Quer dizer, eu diria para você que eu não faria nenhuma coisa errada, não é pelo dinheiro que eu posso estar sendo penalizado de nenhuma forma, mesmo fiduciariamente falando, porque é uma responsabilidade, mas muito maior é a reputação, né? De chegar em casa, olhar para a família e falar, o que você fez, né? Eu vejo essas coisas meio que se perdendo como valores humanos e valores empresariais, onde parece que qualquer coisa vale, e não é verdade. Porque eu, quando volto para casa, eu quero não só dormir com a consciência tranquila, mas eu quero olhar para as pessoas com quem eu convivo, com quem eu amo, e elas não terem que me acusar de algo errado que eu tenha feito. Então, o máximo que pode ser eu ter jogado um papel de bala no chão. Isso é um erro que eu ainda acho um erro ruim, mas é aceitável. Agora, que você teve uma responsabilidade por quebrar uma empresa, prejudicar milhares de pessoas, trazer algum tipo de prejuízo para alguém, isso eu não sei se eu conseguiria realmente dormir tranquilo. Legal. Tem um amigo pessoal, Edilson Lopes, inclusive, estiver nos assistindo, recebo um abraço, diretor e fundador da KLA, que é uma escola de negócios. Fiz alguns cursos com eles. Muito bom. E ele usa uma expressão que eu gosto muito, ele fala que nós estamos no mercado do conhecimento. E você citou isso, né? Olha, Marcelo, eu comecei dando aula em faculdade, pós-graduação, daqui a pouco estou aqui na Board Academy dando aula. A carreira de conselheiro, ela também está inserida nesse mercado do conhecimento. Porque, assim como um professor, ou um consultor, ou um coach, ou um mentor, o conselheiro é alguém que pega a sua experiência e entrega para outro. A forma de entrega de cada uma dessas profissões é que é diferente. Né? Mas, inclusive, ontem eu falava com um grupo de alunos aqui na Board Academy, eu falo assim, você sabia que como conselheiro vocês têm que ser professor? Aí o pessoal assim, quantas vezes, Diógenes? A gente está numa mesa discutindo e eu levanto e vou para a lousa. Exatamente. Para explicar uma ideia visualmente. O que eu estou fazendo ali? Dando uma microaula. Claro. Né? Quando eu estou dando a minha opinião sobre alguma coisa, eu estou transferindo conhecimento. Então, nós estamos todos no mercado do conhecimento, que tem roupagens diferentes. E você pode, segundo o Ricardo Dal Bosco, atuar, ele usa a analogia da cauda longa, né? Isso. Ele fala, você não precisa ser só conselheiro, ou só professor, ou só isso ou aquilo. Você pode ser muito bem remunerado com seu conhecimento, entregando de várias formas. Através de um livro, através de um podcast como esse. Perfeito. Através de, sei lá, se torna blogueiro, youtuber, né? Professor de uma faculdade ou de um MBA, consultor, conselheiro, advisor. Tem tantas formas. Então, eu acho que a recomendação que fica aqui para você que está nos assistindo e que está vislumbrando, né, o que eu vou fazer depois ou durante a minha carreira executiva não faça apenas uma coisa, mas use o seu conhecimento para entregar de acordo com a demanda do seu cliente. Tem cliente que vai precisar naquele momento de um palestrante. Exato. Num segundo momento, talvez de um mentor. Num terceiro momento, vamos falar de conselho? E as pessoas muitas vezes querem já, na afobação, vamos montar conselho. A empresa não está preparada. Não está preparada. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso que você falou é bem, bem importante, né? Eu acho que só para fazer um complemento, eu conheço o Dal Bosco é um amigo de muito longa data, e eu tenho a felicidade de ter amigos antes da Board e amigos depois da Board. Então, o Dal Bosco é um de antes da Board, que a gente se encontra e fala, poxa, que legal o que a gente está vendo vocês fazerem, né? Você, o Faria, o Eduardo Udo, fazendo com essa organização, é um negócio incrível. E dessa linha do como a gente pode atuar, né? Que é uma forma bastante importante, como ser aquele que leva o conhecimento, mas é uma coisa interessante. Quando nós começamos a trabalhar, eu talvez um pouco mais tempo, informação era o poder. O chefe raramente te contava as coisas, porque aquilo era poder. Hoje o poder é o conhecimento, é o que eu faço com a informação, porque a informação está tão disponível que absolutamente você não consegue saber nem sequer se ela é verdade ou não. Já começa por aí. Por isso que a sabedoria no uso da informação é que transforma isso num conhecimento. É aquela contribuição que você fez no PFCC, lembra da tomate na salada de frutas? É exatamente isso. O tomate é um fruto, mas por que eu não coloco ele na salada de frutas? É sabedoria, porque por conhecimento eu colocaria. E nessa linha, eu acho que tem um ponto que é importantíssimo, que diferencia de todas essas profissões que você falou, e eu concordo que ela transfere conhecimento, né? É de que, no caso específico do conselheiro, além do hard skill, que é importante, mas não é o mais importante, e o soft skill, que é importante para todos, no caso do conselheiro tem um negócio que para mim vai muito além, que eu chamo de deep skill, que é aquilo que é a tua essência, aquilo que você é. Se você é do bem, você vai fazer todas as coisas possíveis, inclusive renunciar
a um salário de 7 dígitos, se for o caso, para poder manter a situação que a gente mencionava antes, da ética, da moral e de dizer, cara, eu não faço coisas erradas, né? Então, o conselheiro tem que ter isso muito claro. Não é fácil você se manter íntegro num universo que, não dizer que são desonestos, mas um universo que te propõe coisas o tempo inteiro para você quebrar algumas regras. Algumas são possíveis, óbvio, não é um problema, mas tem regras que, cara, você está criando um problema no futuro do qual você talvez não consiga saber a dimensão que isso vai causar. Você falou uma coisa interessante, e vou aprofundar um pouco isso, porque realmente, dentre essas profissões ou formas de entrega de conhecimento que eu citei, do professor ao conselheiro, o conselheiro, talvez de todas elas, é aquele que mais se aprofunda no negócio da empresa. Exatamente. A gente fala que o empresário abre a cozinha, né, pro conselheiro. Cargo de supervisor, gerência, diretoria, são cargos de confiança. O de conselheiro é de ultra confiança. Sem dúvida. A gente vai saber de coisas que talvez nem o sócio, o cônjuge, está sabendo. Então, a gente entra dentro dessa cozinha da empresa. E se ali dentro nós identificarmos práticas ilegais, fraudulentas, que não condizem com o que a gente acredita, ali não vai ser um lugar para eu ficar. Exatamente. Porque a presunção de implantação de um conselho de boas práticas de governança diz assim, olha, no passado você fez errado, ok, não tem problema, mas vamos corrigir Exatamente. daqui para frente? Agora, continuar conivente com a prática de coisas erradas não cabe a um conselho. Exatamente. Seja por uma repercussão de responsabilidade fiduciária, no caso de um conselho de administração ou fiscal, como você disse, reputacional no nosso caso. Eu vou trabalhar numa empresa como conselheiro consultivo e essa empresa está contaminando o rio, está tendo trabalho escravo, está fazendo assédio. Não dá. Tem como. É impossível isso. Então, e nesse aspecto que você colocou bem, né, trazendo essa coisa da profissão, como é que a gente acaba meio que sendo convidado para... É incrível isso. Parece que as coisas são meio que... Elas vão acontecendo de uma forma... Assim, né? A gente tem algumas crenças interessantes. Eu, por exemplo, acredito que quando você faz o bem, o universo conspira a seu favor. A famosa lei da semeadura, né? Então, pô, quem planta chuva forte vai colher tempestade. Não dá para ser diferente. Mas quando você começa a ter essa relação com esse mercado todo, com essas pessoas, as pessoas vão comentando, pô, eu tive uma conversa com fulano, procura ele. E isso vai gerando um networking forte, como eu mencionei, e vai fazendo com que você fique mais visível. E aí são 2 pontos que a gente comenta muito aqui, né, na Board Academy, que é a questão da autoridade e da visibilidade. Então, você ter autoridade é fundamental. E essa autoridade ela não está só relacionada àqueles 3, né, aquelas 3 skills que eu comentei, o hard, o soft e o deep. Ela é o conjunto disso tudo. Aquilo que você fez ao longo da sua carreira, aquilo que você pode contribuir, a forma como você se coloca, como você propõe as coisas e também como é que você é visto. Porque não adianta nada você pegar um tesouro ou uma lâmpada e quando cai embaixo da cama, você não vai iluminar ninguém. Você precisa colocar isso no alto. Para colocar no alto, você precisa ter visibilidade. E a visibilidade, ela parte por algumas coisas. No caso do mercado corporativo, o LinkedIn é uma delas e talvez a mais importante, seguramente. Mas não é só isso. A gente precisa fazer parte de ecossistemas saudáveis e que nos conecte com esse universo de conhecimento. Né? Como você falou, cada vez que a gente se conversa sobre um assunto, poxa, captar uma única informação ali, um único conhecimento, é às vezes um MBA que você teve que ficar 4 anos, 3 anos fazendo para ter uma informação que você teve ali numa reunião, num coffee break ou num happy hour. Então, participe também desses ecossistemas para que você possa ensinar e aprender. Eu sempre digo que ensinar é necessário, mas o aprender faz mais sentido. Então, quando você está aberto, disponível para isso, fica muito mais dinâmico, fica muito melhor. Interessante. Você está entregando ouro para a gente aqui. E fiquem aí, você que está chegando agora, se é a primeira vez no nosso canal, não deixe de fazer a sua inscrição aqui embaixo. Ativa o sininho para você receber, então, notificações sobre outros episódios como esse do podcast Os Conselheiros e outros conteúdos aqui da Board Academy. Você falando, Diógenes, eu me lembrei da nossa querida Sara Veloso, né? Sim. Uma das colegas aqui, companheiras nossas aqui da Board Academy. E durante algum tempo, ela foi conselheira pro bono numa instituição do terceiro setor. E aí algumas pessoas podem falar assim, mas conselheiro eu quero ganhar muito. Você pode ganhar muito. Mas eu brinco que o único lugar onde dinheiro vem antes de propósito é no dicionário. A letra D com a letra P.
Para ser conselheiro, você precisa ter um nobre propósito de querer de fato ajudar, através do seu conhecimento e da sua experiência. E Sem era isso dúvida. que a Sara fazia naquele instituto. Ela defendia aquela mesma causa e queria apoiar aquela causa, então ela trabalhava pro bono naquele instituto. Bacana. E aí quem olha assim de longe pode falar assim, pô, mas as minhas horas e eu não estou sendo remunerado. Olha que interessante. Do lado dela, ombro a ombro, conselheiro com ela, todo mês, Abílio Diniz. Olha isso. Meu amigo, você já imaginou todo mês você passar um dia de reunião com o Abílio Diniz, almoçar com o Abílio Diniz, e o Abílio Diniz olhar para você e ter você como colega, conselheiro? Qual que é o networking do Abílio Diniz para depois falar assim, eu tenho uma pessoa que é, olha, porra, Gostei. posso recomendar. Abre portas. Sem dúvida. Walter Longo é nosso conselheiro aqui da Board Academy. Cada reunião com o Walter Longo, como você falou, é um MBA. Exatamente. Então existem ganhos que não são só ganhos financeiros imediatos. Não, Eles vão gerar consequências e abrir portas para que depois você ganhe dinheiro. até porque o que você colocou bem é assim, e normalmente, não vou generalizar, mas normalmente a carreira do conselheiro começa por um pro bono. É muito É um comum. caminho bem natural. É natural, não é uma tentativa. Não é como muitas vezes, infelizmente, as empresas optaram em ter os estagiários, né, para reduzir custo. Isso aí, claro que tem empresas e empresas, mas a gente sabe que tem muitas empresas que optam por isso para reduzir os seus encargos sociais, o seu custo e tal, e ter uma mão de obra um pouquinho melhor qualificada, apesar dela não ser profissional ainda. Não é o caso do conselheiro. O conselheiro ele precisa se provar também, né? Porque o que te trouxe como melhor executivo não necessariamente fará você ser o melhor conselheiro. São coisas muito diferentes. Eu falo isso porque eu fui executivo a vida inteira e ainda sou, né? Tem coisas que às vezes eu posso pensar, mas não posso falar como executivo. Agora, pela mesma situação, se eu fosse o conselheiro, eu teria que falar. Não é uma questão de querer, é uma questão de dever de falar. Então, percebe que só isso já muda tudo. A dinâmica é diferente. É diferente. O mindset, o chapéu é outro. É outro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes, no conselho, você está lá, você fala, poxa, se eu sentar do lado desse camarada e eu fizer, a coisa vai andar. Só que, cara, não é assim. Você pode até sentar do lado, ajudá-lo a fazer, como a gente fez com os filhos, né? Ajudar a andar de bicicleta, até segurar um pouco no banquinho, mas você não vai sentar na bicicleta e pilotar para ele. Então, essas questões, elas são importantes. Por isso que fazer parte de um conselho, muitas vezes, de pro bono, seja numa instituição do terceiro setor, que é uma instituição nobre, uma startup, faz com que você tenha outras pessoas que, às vezes, são profissionais conselheiros. Vou dar um exemplo clássico. Eu ainda sou executivo, então eu não consigo ter uma disponibilidade de tempo para ser conselheiro de 5 empresas. Então, talvez 2, uma, né? É o limite, até porque eu tenho que entregar na empresa que hoje me remunera na minha maior parte do tempo. Então, mas se eu tiver num conselho que tem outras pessoas e que podem começar a ter a indicação para que eu venha a ser, eu posso fazer essa transição. E uma transição, ela não significa que você está traindo a empresa que você estava. Ao contrário, quem sabe a própria empresa que você hoje é executivo não te queira amanhã na transição e depois na continuidade para ser o conselheiro dela. Existem muitas empresas que têm isso como política. Exatamente. Profissionais chegam aos 60, 62 anos, são obrigatoriamente aposentados, mas a empresa fala assim, peraí, mas eu gosto desse cara, minha política diz que ele não pode ser mais o diretor, o CEO aqui, mas ele tem muita bagagem. E aí converte para conselheiro. Exatamente. É muito saudável esse trajeto. Isso acontece muito. Eu tenho muitas multinacionais que aconteceu. Eu mesmo trabalhei numa que era 60 anos, você tinha que se retirar. E é por isso que eles se preocupavam muito lá atrás, antes de fazer uma baita de um programa de previdência privada muito forte. Chegava a ser 8-1, quer dizer, então eles realmente estavam preocupados na sua retirada, mas muitas vezes você poderia fazer parte do conselho ou do comitê, né? No caso, uma empresa multinacional nem sempre tem um conselho no país, do comitê, porque você tem muita experiência, você pode fazer aquilo que a gente chama de mentoria reversa, né? Nesse caso, ajudar o mais novo, fazer com que ele tenha menos, ele encurte caminhos, mas caminhos certos, né? E que ele fala, poxa, eu tô aqui, tem um coaching, né? Fazendo a minha transição, o meu onboarding na empresa. Então, essas empresas, elas seguramente são empresas de maior sucesso. Quando a gente acompanha e olha o que ela tem de conselho, quem são os conselheiros, e você percebe o que ela está fazendo, o que ela está acontecendo, você, poxa, isso aqui é uma empresa que tem um caminho muito bom. Era bom a gente se mirar nesse tipo de exemplo para poder fazer nos conselhos que nós estivermos ou ir para conselhos desse tipo, né? Muito bom. Eu não sei se você sabe dessa história, e vocês que nos acompanham aqui,
Talvez alguns já tenham ouvido, outros também seja algo novo. Mas em 2017, foi quando eu conheci o Farias. Ele era executivo numa empresa e eu era executivo em outra empresa. E nós fomos convidados ambos a participar de um livro em coautoria. Legal. E por que nós fomos convidados? Você citou ali atrás a questão do LinkedIn. Porque tanto o Farias como eu começamos a ter um LinkedIn ativo. Então eu publicava um post, publicava um artigo, comentava no post do outro. Ou seja, meu LinkedIn era vivo porque eu já tinha entendido lá em 2015 que a visibilidade gera autoridade, essa frequência, pessoas, contatos, ser mais do que o sobrenome da empresa e ser o Marcelo Simonato era importante. Pois bem, em 2017 a gente se encontra e aí a gente é convidado para participar de um livro em coautoria e dali nasce uma amizade e anos depois nasce a Board Academy. Mas o curioso é que em 2017, depois daquele livro eu gostei da brincadeira e participei de um segundo, e participei de um terceiro, e participei de um quarto, 7 livros em coautoria, até eu ter coragem de escrever meu primeiro livro solo. Hoje eu estou no meu 6º livro solo. Maravilha, e aí parabéns. Depois disso passei a coordenar livros. Já são 19 livros de coordenação. Então soma aí 7 com 6 com 19. Mais de 30. Mais de 30 livros de 2017 para cá, num período muito curto. Sem dúvida. Né? Não tem 10 anos. Os livros geraram algo que às vezes a carreira executiva não gera. Foi visibilidade. Eu fui convidado para dar entrevista em Rádio CBN, Jovem Pan, SBT, Bandeirantes, entrevista de meia página, Folha de São Paulo, Estadão, Correio Brasiliense, em lugares que eu nunca, um executivo mediano, sonhei estar. E foram os livros que me abriram essas portas. Através dessa abertura de visibilidade, eu comecei a ser convidado para dar palestra. E aí, as palestras, estou contando tudo isso para fazer um gancho. Como é que eu vou dar palestra numa empresa se eu não sou palestrante? Eu sou um cara de finanças, né? Então, o que eu fiz? O tal do pro bono, o tal do colocar o pé na água. Deixa eu dar uma palestra aqui nessa escola, de graça. Deixa eu dar uma performance. Uma palestra aqui nessa associação, de graça. Deixa eu dar uma palestra aqui nessa igreja, de graça. Eu brinco que eu juntava 3, 4 amigos, já era motivo para dar palestra. O pessoal vem aqui, eu estou treinando aqui uma palestra. Até eu me sentir confortável para que quando uma empresa, um evento, de fato, me convidasse, eu pudesse cobrar um honorário e ter a segurança que eu iria entregar à altura. Perfeito. Voltando para o que você falou, o conselho é igual. Eu sou executivo, tenho muita experiência e acho que vou sair da carreira executiva ou mesmo paralelamente à carreira executiva e já vou entrar em conselhos de multinacionais, de empresas de grandíssimo porte. Pode acontecer, mas não é muito ganhando raro. uma fortuna. Esse não é o caminho tradicional. Pode acontecer, como você falou. Mas não é o tradicional. O tradicional é assim, dá um passo para trás. Comece em empresas menores. Começa talvez numa ONG, numa fundação, num instituto, numa startup, na empresa de um amigo seu, fazendo um favor, ajudando ele. Porque você será ajudado ao ganhar experiência, a fazer networking, não é isso? E depois você vai ter, inclusive, case para apresentar para as outras empresas que vão te remunerar. Nessa linha que você está falando, eu acho que um ponto importante, eu comentei de en passant, mas assim, se você conseguir sair do seu negócio, do seu segmento, melhor é. Vou explicar. Eu sou uma pessoa que depois que saí do exército, eu sempre trabalhei, vamos arredondar aí, dos 32 anos de vida privada, eu trabalhei tirando 6 anos, eu trabalhei 100% em restaurantes de coletividade. As empresas no Brasil, com exceção de uma, todas são empresas nacionais, portanto são empresas de dono. Eu posso trabalhar em todos esses conselhos? Não, porque tem aí um princípio de conflito de interesse. Ah, Jorge, mas você é um cara muito honesto, você é muito sério. Não é isso só. Conflito de interesse, às vezes, é ouvir uma coisa que você não quer ouvir. É muito complexo. Informação privilegiada. Exatamente. Então, não é possível. Então, se eu ficar focado apenas no segmento que eu atuei a minha vida inteira, eu vou morrer, porque eu vou ser conselheiro de apenas uma empresa. E muito provavelmente, por melhor que eu seja remunerado, eu não serei remunerado como um executivo num único conselho, a não ser com algumas exceções. Por isso, volta naquilo que você falou, que nós devemos conhecer de negócios e não de um negócio. Eu trabalhei a vida inteira em tecnologia, só vou ser conselheiro em empresa de tecnologia. Não, é o contrário. No agro, não. Na área da saúde, não. Existe um mercado, um oceano. E até porque você possa levar o seu conhecimento, que às vezes ele é complementar. Por exemplo, eu trabalho com alimentação. Do lado de lá eu tenho fornecedores que são de carnes, de arroz, feijão. O cara do agro que planta o arroz, ele pode estar precisando de mim. E ele está precisando de mim com uma visão de como é que chega isso lá no food service, como é que a empresa... A empresa de logística. A empresa de logística. Então,
É um ecossistema. É um ecossistema. Todo mundo ficar pensando apenas nessa situação. É claro que é mais confortável quando você vai fazer algo num lugar que você conhece. É normal, né? Eu fico imaginando o seguinte, você fala assim, ó, você é centroavante, você vai ser contratado para ser centroavante. Agora, você pega lá o pessoal do meio de campo, que normalmente muda mais nos times de futebol, né? O cara era primeiro volante, passa a ser segundo volante, isso muda muito. Esse camarada, ele sofre para se adaptar. Muitas vezes a torcida não entende, mas é que aí ele passa a ter mais valor, ele passa a poder jogar em outros times de outras formas, né? Ele passa a ser o tal do coringa. É isso que a gente precisa ver para a nossa carreira. E complementando o que você falou do Dal Bosco, que é um grande amigo, tem um outro amigo, ele é empresário, então ele nunca, pelo menos que eu saiba, nunca se interessou pelo viés do conselho, mas que é o José Tepperman. Ele escreveu um livro chamado Anticarreira. E exatamente a mesma situação. Lembra aqueles pentes, né, que os nossos pais usavam, que era de osso, botavam no bolso e tal? Se você pegar aquele pente, a parte de cima é a sua principal atividade. Então, no meu caso, o executivo. Mas eu tenho cada um dos dentes ali, eu posso fazer uma coisa. Eu posso ser professor, eu posso ser um facilitador da board, eu posso ser um conselheiro, eu posso ser um mentor de carreira, eu posso ser o que exatamente eu puder e ter competências. Múltiplas fontes de renda que, aos poucos, vai minimizando a minha necessidade dessa maior fonte de renda, que é óbvio, e aí eu posso ir trocando isso, né? De uma forma muito transparente, né? A empresa precisa saber que você está fazendo certos movimentos, não é desonesto fazer os movimentos. E não tem por que a empresa não querer que você faça. Porque a capacidade que você tem de fazer um MBA de um dia, exemplo, está do lado do Abílio Diniz, você volta para a sua empresa como executivo com gás e com uma capacidade de entendimento que você não teria isso fazendo vários encontros ao longo do ano. Então, a empresa, o empresário que percebe essa capacidade do seu executivo de conseguir levar informação, claro, estou falando de informações não privilegiadas, de trazer informações e conhecimento, ele faz com que o seu próprio executivo fique mais parrudo, mais forte. Isso que você está falando é sensacional e eu quero aqui reforçar isso para você, empresário que está nos assistindo. Se você tem executivos na sua empresa, e esses executivos, eles não querem sair da sua empresa, eles estão se dedicando à sua empresa, mas eles também querem, de repente, dar aula no MBA, numa faculdade, quer prestar uma mentoria de carreira, quer se tornar conselheiro. Tem muito empresário que está assim, não, só tem que trabalhar na minha empresa. Por quê? Deixa ele oxigenar, ter uma renda complementar, ele vai fazer isso à noite, ele vai fazer isso no final de semana, não tem nenhum problema. Eu, por experiência própria, o Diógenes também está falando aqui, nós como executivos da empresa onde nós trabalhávamos, nós nos tornamos profissionais melhores. Porque quando você vai lá fora e traz de volta, você é um profissional melhor, você traz uma bagagem para cá. Então, todo mundo ganha, a sua empresa ganha porque você vai ter um executivo melhor capacitado e o Brasil ganha porque esse executivo também está ajudando outros lugares. Então, vamos parar com esse paradigma. Tem que trabalhar só aqui para mim. A nova economia não permite mais isso. E assim, de verdade, você acaba engessando um profissional que poderia estar contribuindo com a sua empresa muito mais do que aquilo que ele está fazendo. Exatamente. Você falou um ponto que é bastante interessante. Algumas pessoas, alunos novos ou quem está chegando aqui na Board Academy, pergunta assim, será que tem mercado de conselho aqui em Vitória, no Espírito Santo? Ou aqui em Presidente Prudente, interior de São Paulo? E eu falo, tem. Mas deixa eu te falar uma coisa, você vai ficar focado só na sua cidade? Só no seu bairro? Olha o tamanho do seu estado, olha o tamanho do Brasil e por que não olhar para a América Latina? Claro. Por que não olhar para a Espanha, para Portugal? Tem conselheiros de outros países que vêm atuar aqui e a gente fica nesse bairrismo, né? Seja pelo idioma, pela acomodação, que você mesmo falou, minha zona de conforto. Eu sou conselheiro em 4 empresas, nenhuma delas é em São Paulo, capital. Nenhuma delas é no setor onde eu trabalhei algum dia na minha vida, Diógenes. Então, mas é o tal do de negócio. Eu vou sempre... Não é preciso você estar atuando do lado da sua casa. Mas o contrário também, às vezes, se deixa de olhar. Por exemplo, às vezes a pessoa está lá, vou dar um exemplo, a cidade que meus pais nasceram e eu morei durante um tempo, que é Matão, né, ao lado ali de Araraquara, Ribeirão Preto e tal. Poxa, Matão tem empresas que precisam de conselho. Então eu não preciso ficar olhando para São Paulo. Eu tenho que olhar para São Paulo, eu tenho que olhar para o Brasil, América Latina, é verdade, sim. Mas será que aqui em Matão mesmo não tem empresas que precisem? E que você conhece, inclusive, os empresários. Muito, né? Eu tenho falado, muitas pessoas me procuram, né, por conta desse contato, de falar, pô, Jorge, eu quero conversar com você um pouquinho, para você dar uma direcionada aqui, né, uma possibilidade de direcionar de carreira, não é nem mentoria, é um bate-papo mesmo. É um café virtual, às vezes é até um café real. E aí eu tenho dito o seguinte, ó, eu não errei no passado,
mas eu talvez deixaria de frequentar tanto tempo em instituições muito importantes que foram importantes para a minha vida. Eu fui membro do comitê de marketing da Anshan. Cara, só tinha empresona, uma coisa maravilhosa, né? O que eu não aprendi ali. Mas de verdade, aquilo não me trouxe até aqui, mas ela não me leva para um conselho. Porque um executivo não te leva para o conselho. Quem te leva para o conselho ou é um outro conselheiro ou é um empresário. Então eu brinco com eles, cara, vai jogar bocha. Se tiver um grupo de empresários na bocha, mas vai com um propósito legítimo, não apenas por interesse. Joga a bocha com os caras lá no interior, na cidade do interior. Gerar relacionamento. Gerar relacionamento. E você está gerando relacionamento com quem pode decidir sobre a sua posição. Tá, jogar tênis, tá bom, vai ter executivos, mas se não tiver empresários, o executivo muitas vezes não vai conseguir nem te arrumar um emprego. E muita gente fala assim, eu tenho um grande networking com executivos. Não são esses que vão te colocar em conselho. Não vão ser, não serão Não são esses. as multinacionais que vão te contratar no primeiro momento. Não serão. Então, esse é um movimento que as pessoas têm que estar atentas a fazerem, né? E que é normal, nós somos executivos, então, poxa, eu fui da Anshan, fui da BRH, Abrafac, todas as grandes associações e organizações de executivos. Então, a partir do momento que você começa a tentar sair um pouco e olhar esse universo do empresário, que também não é tão simples de se aproximar, porque o empresário, ele sempre acha, e em alguns momentos ele está certo, em outros não, de que alguém está sempre querendo se aproveitar dele. Então, isso é meio que normal também. Mas a partir do momento que você faz isso com esse intuito, esse propósito de interesse de ajudar e não de ser ajudado, né? O primeiro você ajuda e depois você recebe, o empresário é inteligente, ele também é grato, ele sabe isso. E é aquilo que eu falo sempre para todo mundo, né? Em torno do empresário, e eu brinco uma palavra que as pessoas, uma letra que as pessoas associam, que é o FDP, né? Que não é o que todo mundo pensa, é o fundador, dono e proprietário. Esse cara, quando fez a empresa, ele fez a empresa em torno de alguém, junto com alguém, que muitas vezes nem era a pessoa mais qualificada para estar com ele. Mas era o que ele tinha, era a pessoa que ele confiava. É aquela pessoa que dormiu com ele horas, trabalhou horas, dormiu pouco tempo, fez viagens longas e tudo para poder comer construir um quilo de sal. Exatamente, comer 1 quilo de sal. Então agora, não é fácil você tirar essa pessoa, que nem é essa a ideia, e você ir para esses lugares. Não é simples assim. Você precisa também comer alguns tipos de quilo de sal ali, que serão outros quilos de sal. E aí ele vai falar, poxa, realmente o Diógenes, o Marcelo fazem a diferença. Eu quero esses caras comigo, do mesmo jeito que eu tive lá no começo. Você falou uma coisa muito interessante aí, porque eu vou lembrando aqui de alunos, né? Pessoas 10 mil alunos ao longo dos 4 anos aí, mais de 10 mil, e com frequência a gente escuta algo do tipo, eu tenho uma base de network muito grande, eu conheço várias empresas multinacionais, porque a pessoa ainda está no mindset do executivo. Então, o executivo pode te recomendar para uma empresa, para uma carreira executiva. Claro. Nunca para uma carreira de conselheiro. É conselheiro que indica conselheiro. É estando nos ambientes corretos, né, junto com empresários e outros conselheiros, que você vai atingir esse objetivo. É por isso que eu, por exemplo, quando a Board fez uma mudança significativa, né, quando iniciou-se, assim, claro, estou sendo muito simplista, iniciou-se com o Board Club, né? Então você pagaria lá uma anuidade e faria parte de um clube de conselheiros. Tá, bacana, eu me inscrevi, talvez deve ser o número 05, sei lá, talvez. Mas quando virou, falou, não, nós vamos primeiro entregar. E ao entregar, a pessoa vai se comprometer a pagar, é evidente, mas ela já vai ser parte. Então isso foi uma mudança muito bacana. Quer dizer, de vez em eu primeiro pagar e não ter o que receber, ou ficar muito disperso para receber, foi o inverso. E aí, então, hoje a gente tem mais de 10 mil pessoas nesse nosso ecossistema, que eu chamo carinhosamente de aquário, porque no mundo animal aquático tem duas grandes esferas, né? O tubarão branco e a orca. Mas mesmo aqui, o tubarão branco e a orca, eles entendem que eles precisam estar nesse ecossistema com um nível de agressividade menor, porque eles serão, na verdade, os nossos exemplos, as pessoas com quem a gente vai querer se relacionar, e eles também, para a gente poder aprender. Então é um aprendizado múltiplo aqui. Diferente de quando você está num clube que só tem feras. Eu não fico imaginando onde só tem leões, cara, como é que é essa vida? Deve ser muito difícil. Você não pode nem virar as costas, senão o cara te come. Então, aqui tem isso, eu falo isso, tive ontem um bate-papo com 3 amigos daqui, fizemos uma reunião rápida, e eu dizia para um que não conhece ainda, dizendo, eu vejo isso como grande diferencial. A BoardCard tem inúmeros diferenciais, mas se você falar assim, qual é a cereja do bolo? A cereja do bolo é esse ambiente que está formado por pessoas que vieram buscar conhecimento, trouxeram conhecimento também, isso compartilhado vira um negócio 1 mais 1 é maior que 2,
E tudo isso dentro de um ambiente saudável, um ambiente onde todo mundo quer colaborar. Porque o grande modelo do mundo moderno é colaboração. Qualquer outra coisa Com certeza. é bobagem, você vai perder tempo. Então você precisa colaborar. E muitas vezes você vai colaborar primeiro. E não tem problema, vai chegar uma hora, espera, tenha calma, não precisa se apressar, porque vai acontecer de você estar sendo ajudado quando você menos imaginar. E às vezes por pessoas que nem estão tão próximas ainda, que pessoas meio no meio do caminho, mas que você falou alguma coisa que talvez você nem tenha se tocado, que aquilo foi importante para ele. Mas como você tratou bem, você teve um tempo disponível, as pessoas falam, poxa, tá lá um cara que eu vou querer ouvir dele sobre isso. Né? Então você não faz reuniões de negócio, você faz reuniões saudáveis que viram reuniões de negócio. É verdade. Meio que... Duas coisas interessantes aqui que você trouxe. Uma delas, que eu também concordo 100% com você, que é a questão do ambiente aqui na Board Academy. Escola formadora de conselheiros por escola, existem algumas, né? Tão boas quanto, ou até melhores do que a Board Academy. Conteúdos riquíssimos. Também. Mas aquilo que você falou lá atrás, a informação que antigamente era centralizada, hoje você encontra de graça no YouTube. Exatamente. Quer se formar como conselheiro? Coloca no YouTube lá, aula de governança, aula de conselheiro. Você vai encontrar um monte de coisas fragmentadas solta lá de graça. Só que isso vai te fazer ser um conselheiro? Não. Definitivamente não. Porque é mais do que um certificado ou uma formação. É fazer parte, é tal da ambiência, né? Fazer parte de um ecossistema onde pessoas têm o mesmo propósito, pessoas compartilham desse mesmo propósito, que é o quê? Eu quero ajudar as empresas, os empresários do Brasil. Quero ser remunerado por isso. Claro. Mereço. E é justo. Né? É justo, mas eu quero ajudar. É o tal do que você falou, dar primeiro para depois receber. A gente encontra isso aqui na Board Academy, um ambiente fértil para pessoas que comulgam desse propósito, né? E vêm, fazem parte e se relacionam com outros, geram amigos. Pô, eu fiz amigos aqui. Jorge, como é difícil fazer amigo depois de uma certa idade. E na Board Academy a gente tem gerado novos amigos, cara. Eu tenho comentado isso com muita assim, tranquilidade, né? A quantidade de amigos que eu fiz pós-board em relação a antes da board. A proporcionalidade, é evidente, tem menos tempo, ela é menor. Mas a quantidade e de gente de altíssimo nível, eu não tô falando só nível... eu tô falando nível humano, eu nunca me preocupei com nível hierárquico, essas coisas, pra mim é tudo... Você é diretor, bobagem, você é presidente? Porque pra mim, todo mundo nu é a mesma coisa, entendeu? Ninguém nem sabe quem é quem. Então, enfim, isso não é o importante. O importante é o que você é na sua essência, né? E aqui as pessoas são assim. Até porque a board tem um negócio muito interessante. Quem quer ser a maior estrela na constelação, ele nem sempre consegue, porque ele vai sendo meio que sem querer colocado de lado, as pessoas vão torcendo o nariz, porque esse cara tá over. E aqui não tem over. Aquilo que eu brinquei, né? Os grandes feras, né? Os tubarões e as orcas, eles vêm pro nosso nível aqui, o que é muito bom. E a gente tenta subir no nível dele. Não é que a gente tá baixando para um nível baixo. Não, a gente tá subindo, mas subindo de um jeito que não é aquele jeito competitivo. Eu quero dar uma rasteira. Porque no caso dos executivos, isso pode acontecer porque só tem um cargo de executivo de marketing numa empresa. Então, se eu tiver 3 pessoas na recepção, só um dos 3 será o executivo de marketing após a entrevista com o presidente. Mas se eu tenho um conselho, tem 3 pessoas na recepção para serem entrevistadas para o conselho, pode ser que os 3 sejam conselheiros. Exato. Não tem competição. É um colegiado. É um colegiado. Então, por que eu vou ficar sendo contra alguém? Eu posso discordar do pensamento, mas as discordâncias também são mínimas. Não são antagônicas. Não tem conselheiro que pensa, sei lá, 80 e outro pensa 0. Isso não existe. Pode existir 80 para 70, 0 para 12, mas de 80 para 0 não existe isso. Nunca vi essa discordância. Tem, é claro, sempre vai existir os filmes que vão fazer essas coisas ficarem desse jeito para poder até ter um pouco de atratividade e, consequentemente, ter renda. Mas não é assim que funciona. Não tem esse negócio do policial bom e policial mau. Ou os dois são bons, ou os dois são maus. É verdade. Certo? Aqui nas nossas aulas, né, você acompanha como professor e facilitador muitas turmas. É interessante uma coisa que você falou, porque é nítido em cada turma aquelas pessoas que levantam as mãos com uma pergunta genuína para o professor, tô com uma dúvida, me tira tal dúvida, e aquele que antes da pergunta, na verdade não tem nem pergunta, ele levantou a mão porque ele quer aparecer. E são 5 minutos ali falando de si, e aí você falou, é o conselheiro que quer ser estrela. O grupo vai eliminando ele, é impressionante. Porque isso não conecta. Teve uma vez, um caso emblemático, não vou citar obviamente o nome, mas Eduardo Gomes, presidente do conselho e sócio aqui da Board Academy, dando uma aula,
E um certo aluno levantou lá a mãozinha. Eduardo, eu já fui presidente de 7 empresas no Brasil. Eu falo 3 idiomas, eu tenho MBA nisso, estudei em Harvard, em Princeton e não sei o quê. E foi falando aquela capivara. Eu falei, caramba, que currículo invejável. E, Eduardo, o que me falta então para ser conselheiro? Aí o Eduardo, né? Mineiro. Eu lembro dessa cena, o Eduardo Mineiro de óculos, aí baixou aqui o óculos aqui. Oi, veja bem. Falou para ele assim, meu amigo, só te falta humildade. O conselheiro precisa ter humildade, gente, entender que toda essa sua bagagem, essa sua experiência, ela é importante, te trouxe até aqui. Mas num órgão colegiado, que é o conselho, existem outros 2, 3, 5, dependendo do tamanho do conselho, que são tão bons ou melhores do que você. Então dá um passo para trás, aprenda a ouvir mais do que falar, porque conselheiro bom não é aquele mais eloquente, é aquele que consegue colegiar e ajudar o empresário a ter melhores resultados. Perfeito. É isso, né? E isso, eu lembro de uma aula que eu tive com o professor Rauli, e é muito interessante, que é o Papa da Logística Moderna, ele dizia uma coisa interessantíssima, né? O menor elo pode ser a definição da cadeia. Então, às vezes, você tem o cara lá que é o menos diplomado, é o que fala uma única língua, né? Português apenas, mas fala bem, tal. Mas ele pode ser a diferença naquela reunião. Esse é o ponto. Então, é colegiado. Acho que esse é eu tive a honra, né, uma satisfação enorme de assumir uma responsabilidade absurda, e eu fico muito feliz por isso, de assumir as aulas do Eduardo no Conselho de Alto Impacto e Visão do Futuro, o que não é fácil. Mas, enfim, acho que eu estou conseguindo dar conta do recado. E exatamente isso que eu falo lá. Eu falo, gente, você faz parte de um colegiado. Vai sair sangue pela porta. Mas a hora que abrir a porta, todo mundo está na mesma página. Não é como às vezes a gente vê no conselho de board, de executivos, que a pessoa fala assim para a secretária, eu fui contra isso aí, tá? Por quê? Porque é meio que antipático aquela decisão de não aumentar o vale-refeição. Então ele fica, eu fui contra. Não tem isso em conselho. Porque se acontecer isso em conselho, é para demissão imediata, assim, até sem direito a nada, porque não faz sentido. É um colegiado. Então, tanto faz o camarada ser um astronauta ou ser um bicicleteiro, cara, é o mesmo valor. Ele pode contribuir de uma forma muito maior, às vezes, do que naquele momento. Tem momentos que o astronauta vai contribuir mais, mas todos vão contribuir, né? Esse é um ponto importante. Então, para mim, humildade, sem dúvida, é um ponto muito bom. Olha, estamos falando aqui há quase 1 hora e eu ainda não trouxe aqui a pergunta, vou trazer agora a pergunta para o Diógenes Lima sobre a premiação de um dos conselheiros mais admirados do ano por 3 anos consecutivos. Como é que é essa história, Diógenes? Você, executivo, professor, mentor, conselheiro, se fosse depender dos votos apenas da empresa onde você aconselhou ou aconselha, você teria lá 1, 2, não sei, 4, 5 votos. Mas você teve alguns milhares de votos. Ou seja, outros empresários, outras pessoas que te conhecem, votaram em você como um conselheiro admirado. Como se deu isso? Olha, primeiro eu acho que tem um ponto aí importante, que é a generosidade das pessoas. É que não é humildade, é uma verdade, eu vejo isso. Porque a gente pede para ser votado no segundo momento. No primeiro momento é uma eleição, uma indicação aberta, do qual você não tem, depois você tem uma indicação que você pode solicitar isso. E claro, as pessoas generosamente acabam ali destinando 3, 5 minutos para fazer isso. Isso é um ponto. Mas o ponto, eu acho que tem algumas questões. A primeira delas é a questão da autoridade. Ou seja, você não precisa ser um sabe-tudo, você não precisa ser alguém que esteja se destacando em absolutamente todas as coisas, mas naquilo que você se dispôs a fazer, você faça bem feito, você tenha coerência, as pessoas não tenham dúvidas sobre o que você é, como você é, o que você espera. Então, poxa, branco é branco e vamos com tudo. Branco é ruim, mas é o meu pensamento. Me respeita, eu te respeito e vida que segue. Não tem nenhum problema isso, né? Eu sei que hoje é um mundo onde tudo vira discussão por qualquer coisa, né? Se é um direito ou esquerda, centro ou pouco importa. Mas eu sou assim, eu tenho lá os meus motivos, as minhas razões e eu, de forma educada, tenho que me colocar. Então, se você se coloca, você vai ganhando autoridade. Vai ter gente que não gosta, e tudo bem, a pessoa... Eu não tenho haters. Acho que tive um hater na minha vida, eu estou no LinkedIn desde 2010.
Acho que eu tive um cara, assim, de verdade, uma coisa assim absurda, que você fala, cara, o que eu posso ter feito para esse ser humano para ele ter essa raiva tão assim, natural de alguém que nem sabe quem ele é? Eu acho que era aquele outro candidato que estava na recepção concorrendo com você. Pode ter sido. E aí, então é isso, esse é um ponto. Autoridade. Então é falar as coisas certas, falar as coisas com conteúdo correto e com a forma correta. Acho que esse é o ponto. E o conteúdo, ele não pode mudar. Eu sou o que eu sou, eu não vou ficar mudando para te agradar. Eu vou tentar encontrar uma forma melhor de dizer o que eu tenho que te dizer para que eu não te desagrade, mas o que eu tenho que dizer, eu vou dizer. Então acho que esse é um ponto também que as pessoas olham e falam assim, pô, esse aqui eu posso confiar porque ele vai ser sempre desse jeito. E claro, a visibilidade. E aí o LinkedIn é onde a gente consegue aparecer mais. Então, não só o LinkedIn, mas tem o LinkedIn. Poxa, passou por mim aqui mais de 3 mil, só no PFCC, mas se somar o Bold Starter e tal, deve estar 5 mil pessoas. Então, eu tenho aí um público desses 5 mil que provavelmente pode ter tomado a decisão de falar, não, vou dar o meu voto para o Essa pessoa se tornou uma referência para mim, me ensinou muita coisa. Então, por isso que a gente não sabe o tamanho. O desafio de um professor, eu falo sempre assim, você não sabe até onde vai a tua influência sobre aquele aluno. Aqui a gente não trata as pessoas como aluno, mas numa relação de entre aspas, de facilitador, você pode ter falado uma coisa que fez despertar um mundo para a pessoa e você não vai saber nunca. A não ser que ele tenha uma generosidade absurda de voltar depois de um certo tempo e dizer, olha, eu fiz isso aqui porque você falou um certo dia. Né? Eu lembro que quando eu estava saindo da faculdade, eu fiz um TCC, eu escrevi meu primeiro livro. Eu fiz o contrário. Eu primeiro escrevi um livro solo e depois eu estou em 9 livros como coautor. Não organizei nenhum ainda. Mas esse livro, eu me baseei num professor da aula de planejamento tributário. Era um professor de administração. Chamava professor Japiro. Hoje ele não é mais ele não é vivo. E aí eu voltei lá com o livro pronto. Falei, professor, esse aqui é para você, porque você foi um cara que me inspirou a isso aqui. Que legal. Cara, eu nunca vi um homem, né? Porque na época, um homem já não era idoso, mas um homem. Cara, o cara chorou ali, né, na minha frente e tal. Eu fiquei também muito emocionado. Porque ele falou, Jorge, é raro as pessoas voltarem para dizer que a gente fez alguma diferença na vida delas, né? E eu acabei sendo aluno auxiliar desse professor na faculdade. Então, tudo começou meio que assim, foi graciosamente. Eu fui lá para agradecer por um movimento e de repente comecei a ser o professor que dava auxiliar dele. E quando ele faltava era eu que dava aula. Quer dizer, poxa, isso lá com 26 anos de idade. Quantos professores hoje da Board Academy sentaram na cadeira de aluno? Vários. Se sobressaíram na turma, mantiveram contato muito próximo conosco e foram convidados. É normal. Então, essa eu acho então autoridade e visibilidade. E essa questão que você colocou para mim, que de tudo, é a questão da humildade. A gente não está falando aqui que humilde é aquela pessoa que tem que sofrer coisas, tem que ser uma pessoa desprovida de autoconhecimento e, consequentemente, ter orgulho daquilo que faz. Mas ela não precisa ser snob, ela não precisa ser over, ela pode ser o que ela é. As pessoas vão perceber. Você não precisa estar lá sendo um influencer. Você será mesmo sem perceber. E quando você percebe, você está lá. Eu falo isso às vezes, eu não fiz nada para chegar até hoje, eu tenho mais de 53 mil pessoas no LinkedIn. Eu não fiz nada para isso. De verdade, não fiz nada, não monetizei, não fiz nada. Eu só fiz aquilo que eu sou. Então, 53 mil pessoas que decidiram botar um oi lá. Eu só devo estar agradando, porque o número só sobe, não cai. Às vezes eu falo, vou provocar alguma coisa aqui para ver se tem um cancelamento maior. Mas também não tem o cancelamento, porque as pessoas já aprenderam que, poxa, quando eu estou falando ali com muito respeito, tal. Mesmo quando eu posto uma crítica. Sim, seus conteúdos eles são super profissionais. É uma crítica, mas é respeitosa. Eu não estou aqui para discutir pessoas, eu quero discutir ideias, não discutir ideias, né? E quantas vezes eu não mudei de ideia também? Não estava certo. E as pessoas me convenceram, né? Eu falo isso sempre, né? Não tenta convencer as pessoas. Primeiro, faça elas entenderem. Convencer é uma segunda parte. É isso que eu falo muito na área comercial. Cara, eu tenho que ir lá e vender. Eu não tenho que convencer o meu cliente a comprar. Eu tenho que fazer ele entender o que eu vendo. E aquilo que eu vendo se interessa. Porque se isso acontecer, concordar é uma questão só de negociação. Tá caro, tá barato, prazo tá bom, prazo não tá. Então, isso é um conceito, um conselho, né, que eu posso deixar para a vida é esse tripé, né, que é autoridade, visibilidade e você fazer as pessoas entenderem e não querer convencê-las. Esse é o... Olha que interessante, pessoal. Diógenes Lima deixando ouro pra gente aqui.
Você que já é um board member, já é um conselheiro e vai buscar as primeiras ou, enfim, cadeiras de conselho, precisa mostrar autoridade. Precisa gerar visibilidade. E o LinkedIn é uma plataforma muito interessante para isso, através de um LinkedIn bem escrito, completo, atualizado e se mantenha vivo. Não adianta também fazer e ser uma coisa estática. Você precisa compartilhar publicações, participar de eventos, escrever ali uma newsletter, um artigo inteligente sobre um ponto de vista que você se posiciona, né? Fazer conexões com outras pessoas, curtir, comentar, enfim. Tem um trabalho ali importante para fazer no LinkedIn para gerar essa visibilidade. Você pode ser também um colunista de um portal, de uma revista, de um jornal, você pode ser um escritor, um coautor. Existem várias formas de você gerar essa visibilidade. Mas nunca perca a questão da humildade. Fazer isso respeitando os demais, sabendo que você não é uma estrela, não é a última bolacha do pacote, não. Tem muita gente boa também que vai colegiar com você e que vai se agradar. E por fim, o Diógenes fala de algo muito alinhado com o que o Farias traz para a gente, Diógenes, que é essa prospecção. Então, não é chegar para o empresário e impor a necessidade de implantação do conselho. Vamos lá primeiro fazer ele entender o que é um conselho e como um conselho pode ajudá-lo. Sem dúvida. Depois ele mesmo vai se convencer se aquilo é para a empresa dele ou não. Mas tem um trabalho didático a ser feito antes. Sem dúvida. Eu, por exemplo, a matéria está pronta aqui, então depois, quando for publicado, você vai ler e você vai ver. É exatamente isso. Você não impõe suas ideias ao empresário. O empresário é um profissional, um homem, um ser humano sênior do ponto de vista de alguns quesitos. Talvez não na educação, talvez não no MBA, talvez não no conhecimento global daquilo que eu tive a oportunidade de ser quando eu fui de uma empresa multinacional. Mas esse homem tem uma coragem, esse homem, essa mulher tem uma coragem que poucos têm, que é de dedicar a sua energia, o seu tempo, o seu dinheiro para fazer as pessoas terem um emprego e, consequentemente, gerarem valor para a sociedade. Então, eu falo sempre que o meu objetivo é de maximizar resultado e gerar valor para os stakeholders. E isso começa pelo próprio empresário, né? Então, se eu consigo mostrar isso para ele olhar isso e falar assim, puxa, realmente o Diógenes, ou um colegiado, ou uma pessoa, que não precisa ser o Diógenes, eu não estou ali para vender o Diógenes, estou ali para vender o conceito de que conselho é importante. Se você não tem o conselho, não é que você tem que sair fazendo. Não, estuda, verifica a necessidade, o que está faltando, porque não é criar um conselho da noite para o dia que vai fazer a sua empresa ser mais saudável. É verdade que ainda vai poder ser mais, mas não necessariamente porque você criou um conselho rapidamente. É porque você vai ter ali pessoas... É um trabalho de médio e longo prazo. Sempre de médio e longo prazo, né? E isso é um trabalho que, assim, tem que ter as pessoas certas para darem essa consultoria. Porque também é verdade que quando as pessoas precisam daquilo para viver, elas vão colocar o produto para vender, mas não necessariamente é o que vai ser melhor para você. E aqui, para finalizar minha fala, tinha 2 meses de trabalho com carteira assinada, 1983. E eu trabalhei numa empresa que vendia produtos para postos de gasolina. Eram 2 donos, irmãos jovens, bem assim, muito dinâmicos na época. E uma vez eu fui junto com um vendedor fazer uma primeira visita num posto de gasolina, porque eles queriam comprar um ar-condicionado. Chamava Wine, é o nome da empresa, e a gente tinha que vender. E ele queria um de 20 pés. E, na verdade, o que ele precisava era de 10. 20 sobrava muito ar e não era o caso. E aí o vendedor fez toda a venda. Não, precisa de 10, precisa de 10 e tal. Só que no dia que foi para fechar, o vendedor não podia. Ele falou, Jorge, você esteve lá, você vai lá, é só para pegar o pedido, né? Aí eu fui lá e falei, olha, o senhor está pedindo de 20, mas o nosso consultor falou que esse tem que ser o de 10. Eu quero de 20, senão vocês não vendem. E a gente fechou o de 20. Quando chegou na empresa, o dono da empresa falou, não, nós vamos lá, eu não vou vender o de 20 para ele, porque o de 20 ele não vai usar nunca. Ele não tem imposto para isso, não faz sentido. Então, percebe que isso gerou uma credibilidade absurda, precisou ser o dono para ir. Olha que o vendedor não estava querendo vender o maior, estava querendo vender o menor. Então ali eu já aprendi que eu tenho que vender a coisa certa. Eu tenho que vender aquilo que é a necessidade do cliente e não o desejo dele. Porque às vezes o desejo dele está desalinhado. E às vezes eu preciso ter aí aquela história da humildade e da responsabilidade de dizer as coisas certas com a forma correta para dizer, cara, você não precisa ter aqui 5 conselheiros. Talvez comece com 3. Comece talvez, olha, e nem sempre, você é testemunha disso, nem sempre eu trouxe para o meu lado.
Né? Já teve coisa de te ligar e falar, Marcelo, acho que é você que tem que conversar. Porque não sou eu. Não cabe o Diógenes ou o Marcelo naquela dor da empresa no momento. Cabe um outro colega. E qual é o problema de ser assim? É aquilo que eu falei, eu vou lá, eu entro, aí tá. E depois eu não consigo sequer fazer bem feito para ele e nem movimentar para mais outras pessoas. É um egoísmo que não cabe no conselho, de verdade. Isso eu acho que é o grande... Então, assim, não tente vender alguma coisa para o empresário. Tente entender o que ele sente, qual é a necessidade que ele tem e, na medida do possível, ir encaixando aquilo que é preciso. Muito bom, excelente. Excelente conteúdo. Já passamos de 1 hora aqui. Se deixar, a gente fica muito tempo. Ficaríamos muito tempo, com certeza, mas eu quero te agradecer muito, Diógenes, por essa segunda vinda ao nosso podcast. Eu que agradeço demais. Que não seja a última, certamente teremos outras oportunidades aí. Então, muito obrigado pela sua presença conosco e também desejando aí um ótimo ano para você e para sua família. Obrigado, eu também desejo a vocês um excelente 2026. Estamos juntos aí. Muito bom. E a vocês que nos acompanharam aqui, muito obrigado pela sua participação conosco. Se é a sua primeira vez no nosso canal, convido você a fazer sua inscrição, ativar o sininho, então, para ser notificado sobre outros episódios do podcast, Os Conselheiros, mas também outros conteúdos aqui da Board Academy. Espero que vocês tenham apreciado, gostado desse episódio de hoje. Diógenes deixou aqui pílulas de sabedoria e insights valiosíssimos para tanto empresários, executivos, como conselheiros. Então, eu te vejo no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.